Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa sexta-feira, 2 de dezembro, agora na Espanha, meio-dia e 15. No Brasil, 8h15 da manhã. Eu estou no gráfico semanal, justamente porque hoje é sexta-feira, então nos finais de semana o volume diminui e é muitíssimo provável que até domingo a gente mantenha esse engolfamento desse corpo real, desse candle semanal, cuja plotagem, cujo desenho termina agora no próximo domingo. Está fortemente engolfado pelo candle da semana passada, então isso aqui é um indício fortíssimo de que a gente vai migrar em direção à MM200, que está ali em 24.054. O engolfamento ele esgota o ímpeto do movimento anterior, né? Como aqui, ó, vocês vejam que houve um engolfamento e aí uma sequência de candles compradores levou para a média móvel de 200 períodos. Só que na primeira tentativa não foi, a partir da segunda isso aqui fica mais factível. Lembrando que a BTC nunca havia desafiado a média móvel de 200 períodos no semanal. Desde que essa média foi plotada, eu estou aqui no gráfico BTC-USD mais longevo da TradingView. Esse gráfico começou em 2011, em agosto de 2011. BTC-USD da Bitstamp. É preciso 200 candles aqui para iniciar a plotagem da MM200, foi isso que aconteceu, ó. Depois de 200 candles, no 201 apareceu a média móvel de 200 períodos. Em todas as mega corretivas da BTC, ela só dava um beijinho. Olha aqui o evento pandêmico em março de 2020, ela dava um beijinho e voltava para cima. A primeira vez que ela desafiou e rompeu foi com a mudança de postura do Federal Reserve, mas é muitíssimo provável que a gente já tenha esgotado esse ímpeto de venda e o retorno em direção à média móvel de 200 períodos, que também exerce uma força gravitacional, tanto para cima quanto para baixo. Então sobe, 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 volta para prestar continência. Desce, 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 vai voltar para prestar continência. E a MM200 nunca deixou de estar emborcada para cima, embicada para cima. Ela segue subindo. O candle que vai ser desenhado na próxima semana vai levar a média móvel de 200 períodos de 24.054 para 24.100 e alguma coisa. Ela segue subindo porque ela é a média dos 200 últimos fechamentos. E olha que tem muito fechamento acima de 50 mil dólares, acima de 60 mil dólares. Voltando ao nosso gráfico diário, o que está aprisionando a BTC nesse momento é a mediana do canal de Keltner, que está se confundindo ali com a VWAP mensal depois da virada. Vocês vejam que o patamar da VWAP mensal antes da virada estava em 18.100. Aí virou a VWAP mensal, porque virou o mês de novembro para dezembro, e agora a VWAP mensal está nesse patamar de 16.890. A gente está um pouquinho acima, mas é a partir daqui, ó. Porque depois que vira a VWAP mensal, o ativo sempre busca o preço do patamar da VWAP mensal anterior. Então aqui virou, buscou o preço. Aqui virou, buscou o preço. Ele sempre, olha aqui, ó. Nessa virada, ó, a VWAP mensal estava em 22 mil. Virou para baixo, rapidamente buscou o preço. Então a gente vai buscar 18 mil e a partir de 18 mil a gente vai trabalhar a nova banda de VWAP mensal. Esse é o padrão dos ativos. Ele vira VWAP mensal e busca o patamar do mês anterior. Então aqui, por exemplo, virou, buscou rapidamente o patamar do mês anterior. Aqui virou para cima, buscou rapidamente, mas acabou cedendo mais para baixo. Mas buscar o patamar do mês anterior é um padrão nas viradas de VWAP mensais. Então a gente provavelmente vai buscar 18.200, 18.300. Se romper, só vai parar na upper lá da banda de VWAP do mês 11. No intraday, a BTC está um relógio suíço. Daqui a pouco eu vou ofertar os sinais. Bate na lower, volta para VWAP. Ameaçou aqui dar um beijinho na upper, voltou para VWAP. Agora ela está estabilizando ali no patamar da própria VWAP. Vou encontrar um ponto seguro para ofertar os sinais. Com certeza vai ser lucro no bolso dos assinantes. E na seara fática, o protocolo ANCA sofre um hackeamento de cunhagem infinita
do token nativo e acaba sendo hackeada em 5 milhões de dólares. Alguns informativos estão dando conta de que o hackeamento teria sido na ordem de 15 milhões de dólares, mas o fato é que esse protocolo roda na Binance Chain, a BEP2, e que avisou que não tem relação com as chaves privadas envolvidas nessa cunhagem infinita. Ou seja, não foi falha da BEP2, da Binance Chain, foi falha do protocolo DeFi em si, que acabou expondo as chaves que permitem a cunhagem infinita. A Coinbase entra em guerra com a Apple por cobrança de taxas na corretora. A Apple quer 30% das taxas de gás de todas as transferências de NFTs feitas através do aplicativo no App Store. É a Web 2 sendo a Web 2. Por isso que esses ecossistemas da Web 2 estão fadados à extinção. Justamente por causa dessa fricção brutal. A Apple quer 30% das taxas de gás de todas as transferências de NFTs feitas através do aplicativo no App Store. É óbvio que esses ecossistemas como iOS e Android vão ser rapidamente substituídos por ecossistemas da Web3, como um ecossistema como Solana, que consegue responder às demandas de escalabilidade. A Ethereum precisa promover o update de sharding para responder a uma demanda de escalabilidade proporcional a um iOS ou a um Android, mas outros ecossistemas da Web3 já seriam, em tese, capazes de responder à demanda de escalabilidade. O próprio Elon Musk falou que quando a latência e largura de banda das blockchains permitir, o Twitter vai migrar da Web2 para a Web3. E um senador norte-americano, o Ron Wyden, ele quer o balanço patrimonial de Binance, Coinbase e outras corretoras. Segundo ele, se a administração translocada do Sam Bankman-Fried se repetir com outras corretoras, o mundo cripto está fadado a mais um crash. Ele disse que era inacreditável que sob o guarda-chuva da FTX existissem tantas empresas, tantas afiliadas e com tantos objetivos diferentes. E que a quebra era só uma questão de tempo. Se realmente outras CeFis administram o dinheiro dos clientes desse jeito, investindo em shitcoins, com certeza outras irão quebrar. Por isso que eu aviso aqui, a autocustódia é um dever de casa que a gente deve fazer. Not your keys, not your coins. Se as chaves privadas não são suas, os ativos criptos não são seus. E Michael Barr, do Fed, diz que o Federal Reserve pode desacelerar o ritmo de aumento de juros já na próxima reunião do próprio Fed. Vamos ver se isso vai se concretizar. O vice-presidente de supervisão do Federal Reserve, Michael Barr, disse que o Banco Central tem mais trabalho a fazer num ambiente de aperto monetário, que eles chamam de o tightening, o viés hawkish que o Federal Reserve está imprimindo agora é chamado pelos economistas de quantitative tightening. E quando eles criam um viés dovish, eles chamam de quantitative easing. E é isso que ele está ponderando, que num ambiente de quantitative tightening, de aperto, o Banco Central teria muito mais trabalho e isso vai acabar impondo uma mudança de viés, já que muitos índices da economia estão arrefecendo, permitindo que o Banco Central norte-americano efetivamente pode enveredar já em dezembro para um viés dovish. E um repórter da Bloomberg foi recebido dentro da cobertura do Sam Bankman-Fried nas Bahamas. Fizeram até uma caricatura aqui com a zona, com a bagunça que era a cobertura quando o repórter entrou. Toalhas empilhadas, serpentinas de morcegos numa pós-festa de Halloween, caixas de Legos espalhadas, sapatos e tênis por todos os cantos. Foi essa cena que o repórter da Bloomberg encontrou quando foi visitar Sam Bankman-Fried essa semana. E o mais inacreditável foi o que ele disse. Sam Bankman-Fried disse que ainda vê chance de levantar 8 bilhões de dólares para salvar sua empresa. Ele parece alguém delirante, empenhado em fingir que isso
ainda é um erro que poderia ser consertado. Ou a cena sombria que o repórter da Bloomberg vislumbrou parecia a cena final do filme Scarface, com Tony Montana enfurnado em sua mansão, semi-incoerente, com amigos e inimigos desconhecidos se aproximando furtivamente, mas em vez de montanhas de cocaína, Bankman-Fried estava se apegando a guias e planilhas cheias de avaliações extremamente otimistas em relação à criptografia. Foi essa cena bizarra de catarse que o repórter da Bloomberg encontrou dentro da cobertura de Sam Bankman-Fried nas Bahamas, que está afrontando o Conselho dos Advogados e está falando abertamente com os jornalistas e interlocutores de provedores de informações criptos que buscam saber o que ele pensa nesse momento bizarro. E um outro investidor, o Michael Novogratz, ele afirma que Michael Novogratz da Galaxy Digital, um bilionário cripto que perdeu horrores no Crash Lu no ST, ele diz que se Sam Bankman-Fried não está mentindo, toda a criptografia está em apuros, com certeza. Na verdade, não há nenhum pavimento normativo regulamentar que imponha um administrador de CeFi de deixar a ETH que eu deposito lá em ETH ou a BTC que eu eventualmente deposite lá em BTC. Eu posso depositar BTC e o sujeito resolver apostar em DOT ou em Kusama, ou em qualquer shitcoin que ele eventualmente vislumbre e perder tudo. Pode multiplicar, mas pode perder tudo. Foi isso que o Sam Bankman-Fried fez e é isso que ele está falando. Ele pegava os recursos dos clientes e vislumbrava as melhores shitcoins para explodir e saía jogando e distribuindo dinheiro numa administração absolutamente tresloucada. Com certeza o Mike Novogratz está certo. Se Sam Bankman-Fried não está mentindo, toda a criptografia está em apuros. E pior, ele pode se safar de toda essa maluquice que ele fez, já que não há nenhuma norma que obrigue as CeFis a manterem os recursos depositados pelos clientes nos respectivos criptoativos. Ou seja, o sujeito deposita ETH e o administrador da CeFi troca por qualquer shitcoin que ele assim o deseje. Enfim, foi essa administração que o Sam Bankman-Fried, na prática, ultimou. Gente, a BTC segue acumulando, está aprisionada aqui no patamar da mediana do canal de Keltner. Na projeção, a nebulosidade estava perdendo espessura, agora tá ameaçando ganhar espessura, justamente porque a gente está aprisionado ali no patamar da mediana, mas no médio e curto prazo o prognóstico é muito positivo. Vem final de semana aí, onde historicamente não há tanto volume de negociação, mas é muito provável que a partir da próxima semana a gente crie uma bela amplitude ondulacional compradora. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.